Bem, sim, você faz parte de uma geração que na sua juventude entregou a parte da juventude, você dedicou na juventude à construção de um projeto coletivo do sonho da revolução, né, da revolução socialista. E que isso, uma parte daquela juventude estava muito empenhada nisso no momento de grande evolução social, não só no país, mas no mundo inteiro. A gente olhando para hoje em dia, a gente tem mais dificuldade de ver, por exemplo, o jovem entregando a própria vida, a possibilidade de entregar a própria vida por uma causa coletiva, por um sonho coletivo. Você acha que hoje, a juventude de hoje, ela é uma juventude que tem menos sonhos coletivos, sonha menos com revolução, transformação de mundo do que a sua juventude? Ou não, são épocas diferentes, mas essa juventude a gente pode dizer que tem perspectivas de construção de algo coletivos, de algo maiores, menos individualistas? Bom, primeiro eu acho que é interessante situar o ano de 68, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi um ano absolutamente atípico. A gente teve manifestações de contestação ao poder estabelecido e manifestações de caráter, digamos, libertário, que ganharam diferentes formas dependendo do local, mas foi como que uma febre que perpassou o mundo inteiro. No Brasil, os países latino-americanos, quase todos eles tiveram movimentos estudantis fortes. O México, por exemplo, ele garantiu a realização da Olimpíada de 1968, metralhando manifestações de estudantes, porque eles chegaram a colocar em risco a possibilidade de sediar a Olimpíada. Os Estados Unidos estavam enfrascados na guerra do Vietnã, e na época os Estados Unidos não tinham um exército profissional como hoje, em que o cidadão se alista, ganha bem e é um soldado profissional, então ele vai fazer guerra onde mandarem ele fazer guerra. Na época não, era serviço militar e as pessoas eram convocadas a fazer a guerra num lugar chamado Vietnã, que eles não sabiam que sequer existia, e uma guerra enjoada, uma guerra em que a cada semana voltavam os caixões envoltos na bandeira americana, até porque não havia na época também essa política de censura a notícias relativas às guerras americanas. Os Estados Unidos, o movimento contra a guerra do Vietnã foi fortíssimo, perpassou toda a sociedade, estudantes, enfim, intelectuais, esportistas. O Muhammad Ali, talvez o maior lutador de boxe de todos os tempos, peso pesado, ele chegou a ser preso porque se recusou a ir ao Vietnã. A Jane Fonda, que era a atriz mais conhecida, encabeçava manifestações. O marido dela se recusou a ir para o Vietnã e foi preso também. Milhares e milhares de jovens americanos se exilaram no Canadá para não ir para a guerra. Então foi uma coisa muito forte. Na Europa, mesma coisa, com maio de 68 na França, coisa na Bélgica, na Alemanha, na Itália, etc. Nesse período também tivemos a Primavera de Praga, onde a ordem foi restabelecida com os tanques soviéticos, e a Revolução Cultural por esse período também, que é alguma coisa muito, hoje em dia, muito questionada, mas que significou milhões de pessoas em marcha em atividade política. Quer dizer. Então 68 pode dizer que foi um ano, talvez, nos últimos séculos, um dos anos mais marcantemente em que a política esteve mais marcada. Isso naturalmente molda uma geração. A chamada geração de 68 foi uma geração que se jogou nas mudanças, no caso do Brasil, e com o fechamento do regime a partir do AI-5 em dezembro de 68, parte dela se engajou na luta armada, inclusive, jogando o futuro, a vida, a liberdade, enfim. Eu tenho certas reservas nessa comparação, quando se diz a juventude daquela época era boa, desprendida, heróica, e a de hoje enfim, é alienada, individualista. Na verdade, em 67, 66 eram mais ou menos as mesmas pessoas que não estavam tão jogadas na luta política. O movimento de massas ele tem coisas que surpreendem muito. 6 meses antes da queda do Shah do Irã, a CIA considerava que era o regime mais estável naquela região. No entanto, poucos meses depois,
tsunami humano liderado pelo Ayatollah Khomeini botou abaixo aquele regime. Então é uma coisa difícil de prever e que a gente está sempre se surpreendendo. Depois de 68, no episódio do impeachment do Collor, a juventude tem uma participação importante, indo para a rua, etc. E aí vão dizer, não, tinha um quê de farra. Tudo bem, tem um quê de farra, mas era uma participação política. Em 68, também, até que a situação esquentasse de vez, mas tinha também um quê de lúdico naquela história. Tocava-se violão, namorava-se muito, o advento da pílula, e num clima altamente libertário, quer dizer, desde o plano das relações sociais, amorosas, quer dizer, a pílula significou uma enorme libertação para mulheres na época. Hoje em dia, camisinha é muito mais difundido do que naquela época. Já existia, mas não se usava muito. E a pílula significou a possibilidade das pessoas poderem, enfim, fazer sexo com quem gostava, enfim, porque até 2, 3, 4 anos antes, os jovens faziam sexo ou com prostitutas, no caso dos homens, prostituta, ou com empregada doméstica, ou com alguém, mas que não estavam no universo de relações amorosas. E ficavam em beijos, abraços e amassos com a namorada, mas sem avançar muito o sinal, a separação entre amor e sexo. Então foi um período muito rico, muito vivo em todos os pontos de vista. Agora, isso naturalmente forja uma fornada de militantes e de pessoas que pensam além do seu próprio interesse imediato. Agora, eu resisto, enfim, dei aula durante muito tempo em faculdade, e os alunos, às vezes, enfim, alguns sabiam que eu tinha tido participação anterior, faziam sempre com essa comparação: vocês eram ótimos, nós somos muito ruins. Eu acho que essa coisa é preciso ter mais cautela, porque a gente é surpreendido pela história a cada momento. Agora, porque naquele momento, naquele período, existia muito concretamente uma perspectiva de revolução, de um outro regime, havia um programa de revolucionário, vamos dizer assim, que a parte da vanguarda daquela juventude cunhava, acreditava e vislumbrava como algo muito concreto. Você acha que a ausência disso hoje faz com que haja uma diferença? Não, até porque a revolução estava mais na nossa cabeça do que na realidade. O Brasil estava vivendo um período de contra-revolução. Houve uma situação revolucionária perto disso em 64. A direita venceu e abriu-se um novo período de recuo, de derrota, mas na cabeça de muitos de nós a leitura foi incorreta, de que, enfim, agora estão dadas as condições para a luta armada e começamos um processo de luta armada que teria que ser derrotado, como foi, quer dizer, foi heróico, foi generoso, posso alinhar 10 adjetivos positivos. Agora foi um erro político. Então a questão da revolução em si não pode ser confundida, porque ela não estava na ordem do dia, estava mais nas nossas cabeças. Mas, digamos, a participação política, isso sim era mais forte naquele momento. Uma visão que não necessariamente é para uma revolução imediatamente. No caso, até começar a luta armada, a gente, enfim, pensava que estava fazendo revolução, uma passeata, etc. Estava lutando pela democracia. E uma luta importante, justa, enfim, necessária. E era, de fato, teria que ser esse o centro tático mesmo. Então, de fato, aquela geração se mostrou muito generosa. Se fizer um corte estático, mais generosa que a geração, que os jovens de hoje. Mas eu sou cauteloso, porque esses jovens de hoje podem amanhã nos surpreender. E como é que você vê os movimentos que vem acontecendo no mundo, desde da primavera do ano passado, passando pelos indignados na Europa, pelo movimento de ocupação nos Estados Unidos, pelo movimento estudantil no Chile? Como é que você vê essa movimentação, essa ebulição no mundo do ano passado para cá, e quais são as limitações desses movimentos? Olha, eu sou de uma geração em que os documentos de esquerda começaram sempre com a situação internacional. Situação internacional, situação nacional, daí depois via qual era a tática do movimento estudantil, se era lutar por verbas ou contra anuidades. E, por uma tradição dogmática dos partidos comunistas, essa análise internacional sempre concluía que a revolução avançava no mundo inteiro.
E depois do golpe de 64 no Brasil, a Revolução estava avançando. Tinha havido em 65 um massacre de 600 mil comunistas e lutadores populares na Indonésia. A América Latina ela abria um ciclo de golpes militares e ditaduras de direita, mas a Revolução avançava. Então, essa revolta no mundo árabe, por exemplo, contra regimes, enfim, na maior parte deles antipopulares, não necessariamente vai vir coisa melhor. Entendeu? Acho que, por exemplo, é a Líbia. Ninguém vai defender exatamente o regime do Gaddafi. Agora, essa coisa de liberdade pela baioneta da OTAN, isso é conversa para boi dormir, entende? Há correntes trotskistas em geral que tendem a ver enfim, revolução em cada movimento desses. Aliás, o Stalin, figura com a qual eu não me identifico, prefiro até o Trotsky, embora não seja trotskista, mas ele dizia para o Trotsky que ele se portava, fazendo análise política, como aquele cidadão que olhava uma menina e dizia: essa mulher vai ser mãe, essa mulher vai ser mãe. E a menina crescia, tal, engravidava e era mãe, 20 anos depois. As correntes trotskistas com muita facilidade veem revolução à vista. Às vezes confundindo as bolas de uma forma que beira o ridículo. A Líbia é um exemplo. Me parece que o que veio na Líbia é pior do que o Gaddafi. Agora, cada caso é um caso. O caso do Egito parece mais interessante, mas são mudanças que sacodem anos e anos de um conservadorismo. Agora, não afetaram, por exemplo, principais bastiões do imperialismo. A Arábia Saudita não foi afetada e regimes menores, países menores ali também alinhados incondicionalmente com os Estados Unidos, reprimiram qualquer manifestação que houve e ficou por isso mesmo. Ninguém se lembrou de acusá-los de ditatoriais. Assim que eu acho bom que tenha as coisas se movam, mas uma lição que a gente deve, que nem sempre as coisas se movem para frente. Essa coisa que o mundo caminha sempre para regimes mais progressistas, não é verdade. Isso de uma ótica muito mais distante. Agora, no dia a dia, você pode ter retrocessos enormes. Imagine, por exemplo, se o nazifascismo tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, no projeto que podia ter ganho. Inclusive, a bomba atômica estava sendo desenvolvida por nazistas que não chegaram a construí-la, mas seria um elemento, poderia ser decisivo em certo momento ali. E eles estiveram a ponto de ganhar a guerra mesmo sem bomba atômica. Abriria seguramente muitas décadas de retrocesso no plano político-social e de construção de uma sociedade mais civilizada no mundo. Então, essa coisa de que todo movimento é bom e progressista e que as coisas a cada passo caminham no sentido do socialismo, de regimes mais democráticos e libertários, então, isso a prática demonstra que não é assim, não. Eu preferia a Grécia Antiga da Idade Média. No entanto, a Idade Média veio muito depois da Grécia. E o movimento de indignados na Europa, como é que você vê? Porque o movimento de indignados na Europa, na Espanha, foi mais forte. E que, ao mesmo tempo que há uma mobilização grande de rua e de contestação, se elege também ao mesmo tempo governos mais conservadores. Pois esse é um elemento interessante para refletir. Os movimentos são positivos. O juventude ir para a rua, enfim, mostrar indignação é uma coisa positiva. Agora, me parece que a falta de uma diretriz política mais clara leva um pouco a um discurso contra a política existente, a política que aí está. E é no plano desta política que a luta política na sociedade se trava. Então, paradoxalmente, esses movimentos denunciam a política corrompida e antipopular e elitista, etc., e acabam, no plano da luta política, fortalecendo os defensores dessa política elitista, porque o pessoal anula o voto, não participa do jogo institucional. Evidentemente que a luta de massa é fundamental. Agora, as grandes decisões políticas, fora de momentos revolucionários, elas se dão no jogo institucional. Situações revolucionárias são outra questão. E eu não vejo nenhuma por aí, diferentemente de alguns companheiros. Então, qualquer coisa que esvazie a política e a participação na política institucional é alguma coisa que pode estar
está remando ao contrário. Embora com muito boa vontade, um pessoal que faz denúncias importantes, e não deixa de ser bonito, legal ver a juventude se mobilizando, se acampando, né? Mas é aquela coisa, tem um acampamento e o desdobramento não fica muito claro. O que se quer é uma denúncia da velha política, não está muito clara a gestação de uma nova política. Essa denúncia algumas vezes se confunde com a denúncia não da velha, mas da política em si. E nesse bololô todo, a direita ser beneficiada eleitoralmente. Foi o que aconteceu em alguns países europeus. Agora, ainda assim, eu acho positivo, eu acho bom. Acho que é um subproduto ruim a direita crescer, mas essa movimentação parece positiva no plano da sociedade. E o Brasil hoje? O Brasil hoje pode ser que está mais parado do que os outros cantos do mundo? Ou não? Olha, eu acho que o governo Lula, e depois agora o da Dilma, ele de um lado melhorou a vida dos miseráveis por um processo assistencialista, quer dizer, e que hoje mais da metade da população do Maranhão ganha Bolsa Família, quer dizer, e daí, qual é a porta de saída dessa história? Quer dizer, o governo Lula, então, desse lado, ele melhorou a vida dos miseráveis. Por outro lado, bancos, empreiteiras, o grande capital nunca teve tanto lucro como agora. Não é à toa que todos são grandes doadores das campanhas do PT. E quando Delfim Neto diz que o Lula salvou o capitalismo no Brasil, ele não está tão longe, quer dizer, o capitalismo não estava em risco, mas ele não está tão longe no que ele quer dizer. Quer dizer, há uma estabilidade, hoje não se questiona o sistema, há uma domesticação do movimento sindical e popular, e cooptação, e compra em alguns casos. O MST está permitido esvaziado, porque não é feita a reforma agrária, 100 mil pessoas acampadas em beira de estradas vindo de Bolsa Família. Se transformam em lumpen, na verdade, porque depois de anos recebendo Bolsa Família, o cara deixou de ser lutadores sociais, ou boa parte deles. E o fato é que os governos do PT não fizeram nenhuma modificação estrutural na sociedade. Eu, quando há segundo turno PT-PSDB, eu voto nos candidatos do PT, houve vários motivos, quer dizer, uma relação menos dura com manifestações, com movimentos populares que estão cooptados, mas quando aparece e tal. A política externa, que me parece positiva, quer dizer, o governo tucano estaria ajudando a imprensar e a isolar experiências transformadoras na América Latina, na Venezuela, na Bolívia, no Equador principalmente. Então tem diferenças, embora a política econômica talvez seja mais ortodoxa que a anterior. Mas, do ponto de vista de transformação, e veja, não estou falando de socialismo, de caminhar para o socialismo, estou falando em medidas estruturais que desde sempre, quem é progressista defende reforma agrária, distribuição de renda real, reforma política, reforma tributária. Os bancos pagam 15% de imposto sobre os seus rendimentos. Um assalariado que ganha R$3.000 paga 27%. Então são coisas que foram bandeiras do PT e que não foram convenientemente engavetadas. Não é por outro motivo que o PSDB está tão sem rumo. As bandeiras dele, o PT tomou, tem o carisma do Lula com Bolsa Família, o antigo PFL, que era forte nos rincões, está caminhando para a extinção, mudou de nome para ver se melhorava a situação e está caminhando para a extinção. Porque nos grotões agora quem manda é quem dá a Bolsa Família. E o que talvez seja um legado muito negativo desses governos do PT é que a política está avacalhada, menos participação e interesse pela política. Eu acho que é uma coisa muito grave. Esperava-se que 8 anos, mais 10 anos de PT no governo, que a população tinha que ser mais politizada, mais interessada pela política, etc. Mas a figura do presidente, que faz os favores da Bolsa Família e tal, mas o sindicalismo está
Mar Pelego, as associações populares em geral perderam força e as pessoas estão desinteressadas na política. Pelo grau de corrupção que se alcançou, que se generalizou, e que hoje é maior, eu não tenho medo de afirmar, que hoje é maior do que nos governos anteriores, porque nos governos anteriores o PT não participava de forma mais direta, e se funcionava como um vigia e tal. Hoje em dia entrou na dança também, quer dizer, e uma coisa, por exemplo, estava para cá lendo o jornal, o PT está querendo poupar essa empreiteira Delta, no episódio do Carlinhos de Cachoeira. Se você for no Google, vai ver que o Zé Dirceu era consultor dessa Delta. Que o Zé entende de construção civil, eu não sei. Na verdade, ele estava abrindo portas, ganhando dinheiro, fazendo tráfico de influência, para essa empreiteira ter grandes negócios. E, no entanto, o grau de avacalhação da política dos partidos chega a um ponto que o Zé Dirceu é um importante dirigente político, um dos mais importantes do PT, apesar de não ter mandato, porque foi... E ninguém questiona o fato de ele ser lobista e dirigente político. Isso não precisa nem ser partido de esquerda, isso é uma coisa que, enfim, o cara vai ser lobista, não pode ser dirigente político de partido nenhum, porque nunca se sabe em nome de quem ele está agindo, se movimentando, propondo, falando, etc. Então, eu acho que isso é um legado muito ruim. O governo do PT não é transição a coisa nenhuma, embora visto como um filme, como um retrato, ele é melhor que os tucanos, não há dúvida. Mas é uma frustração para quem pensava, já não estou falando em socialismo, quem pensava em implantar uma república para valer nesse país. Só para a gente concluir, a sua geração não conseguiu fazer a revolução que pretendia, que sonhava. Quais são os saldos que ficaram daquele período, daquele momento, e o que aquela experiência pode enfim, se ensinar para hoje, para a construção de novos movimentos como... Bom, primeiro o seguinte, quer dizer, a gente queria fazer revolução, mas era impossível fazer revolução ali. A conjuntura não era de revolução, não depende da gente fazer uma revolução. A gente, na verdade, queria derrubar a ditadura, também, e implantar, enfim, ter um regime democrático. Não conseguiu. Não conseguiu, digo a minha geração que participou disso. O movimento de março 68 e luta armada depois. Mas um conjunto de forças que o seu punho de ditadura acabaram contribuindo para um processo que teve também uma participação dos próprios militares, que viram que não podiam ser eternizados, num país como o Brasil, você não vai se eternizar numa ditadura, é um troço inviável. Então, essa conjunção de fatores, a pressão popular, a demanda por democracia, pelo fim da ditadura, e um processo controlado pelos militares, que durou 10 anos, da extensão, levou ao fim da ditadura. Aí vai ser, bom, mas então não valeu a pena, aquela luta de 68 e depois a luta armada, a prisão, e não valeu a pena, então, eu acho que valeu. Eu faria tudo de novo de forma diferente, procurando não cometer aquilo que eu considero hoje que teria sido um erro político. Mas considerar que porque aquela luta, ela em si não levou à derrocada da ditadura, um avanço no sentido do socialismo, e por isso é uma coisa frustrada, seria o mesmo considerar que Zumbi, a luta dele foi frustrada, porque, enfim, durou lá 60, 70 anos no quilombo, mas foi depois esmagado. Mas a história se constrói também de situações como essa, de situações em que você luta, perde, isso vai se consolidando na memória, na história de um povo. E a experiência que se teve naquela época é uma experiência de vida, é uma experiência política importante, em todos os sentidos. Acho que isso aí, enfim, volta àquela questão que eu joguei minha juventude num projeto de vida que me levou à clandestinidade, à perda de amigos muito próximos, foram assassinados, me levou à prisão, me levou à tortura, me levou a 10 anos de exílio, num período, poxa, muito bom da vida, entre os 20 e os 30 anos. No entanto, me deu muita, foi uma vida muito rica de vários pontos de vista, e
dos motivos mais importantes, eu diria. De forma que eu volta e meia era perguntado se eu faria de novo, faria, e não me considero vítima. Eu até não deixa de ser um certo privilégio ter vivido esse período, ter sido dessa geração, etc. Não faria tudo igualzinho, porque eu cometi erros políticos, mas o rumo geral eu repetiria. Aliás, isso é uma coisa ótima, você voltar aos 20 tendo a cabeça dos 60. Isso é um sonho da vida de qualquer um. Então, mas, enfim, não é assim que as coisas, não é assim que a banda toca. Mas eu me considero uma pessoa privilegiada por ter vivido esse período, e acho que essa experiência, a reflexão sobre ele, são instrumentos para hoje avaliar e participar politicamente. E para viver também, até viver num ponto de vista mais amplo do que a própria, do que em si a coisa da política.